Como lidar com a culpa, o que é o fenômeno da culpa, qual é a psicologia da culpa, se você se sente culpado ou se em algum momento na vida já experimentou a culpa, esse vídeo é para você. Eu vou te explicar exatamente como a psicologia entende o sentimento de culpa. Fica comigo até o final desse vídeo, você vai descobrir essas 3 coisas. Olá, muito prazer, seja muito bem-vindo. Sou Miguel Soriani, se você ainda não me conhece, sou psicoterapeuta e durante muitos anos na minha vida eu atendi várias pessoas que sofriam com culpa, que é uma experiência comum de todo psicólogo, de todo terapeuta ou de todo psiquiatra, enfim, todo mundo que lida ou atende gente, diretor espiritual, padre, sacerdote, pastor, enfim, atividades que guiam a humana, atividades que guiam a psique humana, atividades que falam ao coração humano, todas essas atividades, bom, todo mundo que já trabalhou com isso já experimentou em algum momento o fenômeno da culpa, já viu seu paciente, a pessoa que você convive, já de algum modo experimentou, viu o que é a culpa. Qual é o fenômeno da culpa? De onde é que vem a culpa? Existe uma coisa que está muito no nosso imaginário hoje em dia, e isso foi pregado por Freud e a psicanálise, de que a culpa ela é um fenômeno negativo. Embora imprescindível no sentido de que, bom, você não consegue se livrar da culpa e, portanto, você deve aprender, vamos dizer assim, a conviver com ela, se assumindo como neurótico. Quer dizer, para Freud, todos nós somos neuróticos. Para Freud, a neurose ela é uma estrutura psíquica. Então, Freud dividia a psique em 3 estruturas: neurose, psicose e perversão. Para Freud, todos nós somos neuróticos, porque todos nós sentimos uma culpa da sociedade, que a moral social, enfim, que a moral religiosa coloca dentro do nosso coração. E para Freud, de fato, isso era então uma coisa que não dava para acabar. Você tinha que conviver com ela, assumir que você é neurótico e pronto. E, portanto, infeliz. Só que existem outras psicologias, existem outras interpretações a respeito da culpa, existem outras noções a respeito da culpa. E eu queria te chamar aqui a enxergar uma outra realidade. O que acontece? Freud, ele diz que a culpa é exatamente esse fenômeno porque, de algum modo, de fato as pessoas que estavam na volta dele, na era vitorina, eram pessoas que tinham essa estrutura de caráter, quer dizer, eram pessoas que já não viviam a religião, mas viviam a moral religiosa. Vocês precisam entender uma coisa, a moral, ela é 5% da religião. Quer dizer, porque a moral, ela fala de coisas desse mundo aqui. E a religião? Bom, a religião ela fala de coisas do outro mundo. Né? E se você reduz toda a religião à moral, meu filho, você está perdido. Você vai ficar só com o que? 5% da religião. Você vai ficar só com aquele aspecto da religião que fala deste mundo aqui. Isso é um perigo. Acontece que esse fenômeno aconteceu justamente ali no sul da Europa, enfim, em toda a Europa de algum modo, em todo o cristianismo, sobretudo. E Freud, então, deduziu que o cristianismo ele era uma parada que neurotizava as pessoas. Só que aquilo já não era o cristianismo. O que é a culpa, portanto? Por um lado, a gente tem essa interpretação freudiana. Pode ter seus aspectos reais, pode ser que não. Mas, por outro lado, a gente tem uma outra explicação, a gente tem uma outra interpretação que outros teóricos, enfim, outras pessoas ao longo da humanidade, ao longo de toda a tradição, ao longo dos milênios, desenvolveram. Por exemplo, a boa e velha noção tradicional de que a culpa, como dizia Paul Diel, ou o próprio Igor Caruso, que são autores que em geral o pessoal das faculdades de psicologia desconhecem completamente. Se você chegar para o teu professor de psicologia e falar: professor, quem é Paul Diel? Ele não sabe. Professor, quem é Igor Caruso? Ele não sabe. E são grandes nomes da psicologia internacional, quer dizer, o que esse pessoal está fazendo, né, nas cadeiras ali de psicologia? Enganando, ensinando mais do mesmo, como sempre. Paul Diel e Igor Caruso, eles diziam que a culpa, ela é um sinal do espírito. A culpa, ela pode ser um sinal do espírito. Dito de outro modo, a culpa, ela é um sinal, ela é uma voz da consciência que, vamos dizer assim, está dizendo para você que você está caminhando num lugar que você não deveria estar caminhando. Um lugar que vai te levar para a infelicidade. Um lugar que vai te levar a chorar, a se entristecer, a perder o brilho nos olhos, a deprimir, ao não ser. A culpa, ela é, vamos dizer assim, um sinal da consciência. E nesse sentido, meus amigos, a culpa não é algo ruim. Presta atenção. Existe um fenômeno chamado consciência adormecida. O que acontece na consciência adormecida? Na consciência adormecida, a consciência ela já não acusa mais. Ela já não fala mais. Ela adormece. Então, a consciência ela vai dizendo. Ela aponta. Chega um momento que de tanto ela dizer ou falar, ela adormece. E aí a gente tem um problema, porque aí a gente tem aquele sujeito que entrou num estado de cinismo, que entrou num estado de indiferença, ele entrou num estado de eu desisto de tentar melhorar, ele perdeu a esperança de tentar melhorar, e aí ele começa a, vamos dizer assim, caminhar para o lado da maldade, definitivamente. Então, meus amigos, a culpa ela não necessariamente é uma coisa ruim, é isso que eu quero que vocês entendam.
A culpa ela pode ser um sinal para você de que a tua consciência está acordada, de que a tua consciência ainda não adormeceu. Na terapia, em alguns casos, a primeira coisa que a gente precisa fazer é despertar a consciência adormecida. Existe técnica para isso. E em outros casos, a gente tem a consciência escrupulosa, que é aquela consciência que acusa mais do que o necessário, e aí se flerta com a neurose. E existe uma outra técnica para isso, existe uma outra abordagem para isso. Então, na terapia, todo o jogo está, vamos dizer assim, em torno do estado de consciência que o paciente está. E você precisa saber identificar, né, digamos assim, o estado de consciência que aquele sujeito está, porque cada estado de consciência solicita um tipo de medicamento diferente, um tipo de abordagem diferente, um tipo de remédio diferente. Dito isso, vamos resumir então a psicologia da culpa. A psicologia da culpa, ela pode se apresentar para nós sob dois aspectos. Por um lado, ela pode ser uma coisa que massacra, que neurotiza e que a gente tem que se livrar dela de todos os modos. Por outro lado, ela pode ser uma coisa que a gente pode dar ouvido para ela, porque ela pode estar apitando, dando sinais de que a gente está caminhando uma vida que a gente não gostaria, que a gente está fazendo coisas que a gente não gostaria de fazer, que a gente está fazendo coisas que vão contra o nosso próprio coração, que vão contra as coisas que a gente gostaria. E a gente tem que dar ouvido para isso e remediar a nossa própria biografia e reconduzir a nossa própria história e refazer a nossa história. E quando a gente está vivo, meus queridos, a gente tem a oportunidade de fazer novamente. Enquanto a gente está vivo nessa terra, a gente tem a oportunidade de mudar a nossa própria história. Isso é muito importante. Nós, seres humanos, somos seres agentes. A psique humana é causa. Isso quer dizer que você é capaz de escrever a sua própria história. Você é capaz de escrever a sua própria biografia, independente das coisas que já te aconteceram ou deixaram de acontecer. Pensa um pouco sobre isso. Tá aqui esse nosso vídeo. Mais uma vez, quase que, de fato, uma sessão de terapia. Eu vou ficando por aqui, estou aqui na porta de uma igreja, preparando para a confissão, por isso esse tema, tá bom? Seguinte, eu gostaria de lhe avisar basicamente 3 coisas. Se você quer se tornar um terapeuta formado por mim, nós estamos caminhando para fazer a nossa pós-graduação em psicoterapia. Se você já tem alguma graduação, você vai receber o título de pós-graduado. Se você não tem graduação alguma, você vai receber o título de um curso livre, não tem problema algum. Reconhecido pelo MEC, tudo certinho. Eu vou deixar aqui embaixo do vídeo um link para você entrar para a nossa lista de espera. Se você tem interesse, provavelmente no mês 7, agora em julho, a gente vai abrir as inscrições. Outra coisa é, se você quer ser atendido por mim ou por algum dos terapeutas que eu formo, eu estou deixando aqui embaixo também, no link do vídeo, os 2 links para você entrar em contato com a minha secretária pessoal para agendar atendimento para você, ou caso você precise e queira ser atendido por alguns dos meus alunos, está aqui também o link da nossa clínica, que é a Clínica Eros. É só você clicar aqui, você vai conseguir ser atendido. Tá? A gente está aqui para poder te ajudar. Fique com Deus. Até o próximo vídeo. Valeu!